Então vamos lá, gente. Mais uma parte aí. Agora nós vamos falar sobre biópsia. Cadê a biópsia aqui? Primeiramente, atividades de enfermagem CDI, né? Checar o carrinho de emergência, o desfibrilador. Ao receber o plantão, né? A gente já confere tudo, confere as salas, estão tudo organizada, limpa, com tudo funcionante, né? Verificar o laringo, os os equipamentos, kit de intubação se tem, quais são, se tem para o tipo de sedação que vai acontecer no dia, né? Organização, verificar o funcionamento dos monitores, demais equipamentos, tocagem de materiais, fazer triagem do paciente e verificar sinais vitais, né? Posicionar o paciente, né? Na triagem, eu falo que a triagem é assim, gente, crucial. Uma boa triagem elimina diversos problemas aí no atendimento ao paciente, né? Aplicar o checklist antes de realizar qualquer procedimento, lembrando que o paciente precisa assinar o termo, né, de conscientização, de ciência, antes de entrar para realizar o exame, tá? Ele assinou, fiz a triagem, fiz o checklist, ele assinou embaixo, concordando que todas as informações que ele me passou estão corretas, tá? Por quê? Vamos supor que o paciente falou que tinha alergias, né? Realizou o exame, apresentou alguma reação alérgica mesmo com a desensibilização, quando ele sair, ele vai querer assinar? Ou não tinha alergia e apresentou alergia, ele não vai querer assinar, né? Então ele tem que assinar antes de entrar. Assim como o acompanhante, quando for entrar na ressonância, precisa assinar o termo antes, tá? O paciente está em jejum? Preciso me certificar. O paciente tem alergia a algum medicamento? Por que o paciente está fazendo esse exame, né? Tem acompanhante? Sedação, não tem como o paciente fazer sedação se ele não tiver acompanhante, gente, tá? Já realizou o exame em algum outro momento? Já realizou esse exame? Retirou todos os dispositivos metálicos do corpo? Tem ciência da necessidade do uso do contraste? Que às vezes o paciente fala, eu não quero, porque ele acha que é besteira. Aí você explica para ele a necessidade do uso do contraste para aquele exame, conforme o pedido médico, né? E aí ele, a partir dali, ele entende, e aí, com a ciência da necessidade, ele dá o ok, tá? Aqui, um exemplo mesmo, essa pode ser uma biópsia renal, a gente posiciona um paciente aí, né, posicionamos um paciente, o médico fica todo paramentado, todo o procedimento é estéreo, o enfermeiro tem que estar junto em todo o procedimento, tá? Então o médico vai basicamente colocar anestesia, inserir uma agulha na região, tá, que for realizar a biópsia, pode ser pulmonar, pode ser renal, tá? Pode ser da mama, depende, né? Guiado sempre por um ultrassom. Então ele passa o ultrassom para achar a região, né, que vai coletar essa amostra, e aí ele insere uma agulha, né, na região, aspira, né, retira ali o conteúdo, ele costuma retirar uns 5 pedacinhos do conteúdo, coloca dentro do formol, né, os conteúdos, né, as amostras, se elas ficarem lá embaixo do frasquinho, né, é uma amostra boa, se ela ficar boiando, é uma amostra ruim, tá, gente? Então, se a amostra é ruim, a gente costuma colher umas 5, 6 amostras. Então, aí, se ficou ruim, ficou boiando, eu preciso colher mais uma para até que tenha as amostras suficientes, boas. A amostra tem que estar identificada, tá, gente? Nome do paciente, tudo certinho para a gente não perder, tá? O paciente vai estar sendo monitorizado e a gente fica de olho no monitor para qualquer intercorrência, tá? A gente está ali atento para o atendimento. O médico costuma realizar sempre o ultrassom, aí a gente faz bate uma foto, né? Que a gente fala uma tomo, né, faz uma imagem de tomografia primeiro antes de fazer o procedimento e depois que realizou o procedimento, tá? Antes, durante e depois. Então a gente costuma tirar umas 3 fotos, né? Então as 3 imagens de tomo. Ó, os tipos de biópsia: mama, pulmonar, renal, pescoço, partes moles. A biópsia costuma ser seguida por ultrassom e tomografia, tá? Atenção aos sinais: o paciente pode ter rebaixamento de sinais vitais após a punção. Então, depois da punção, o paciente vai ficar na recuperação pós-anestésica, né? Vai ficar numa salinha. E aí, nessa sala, a gente tem que ficar em observação, tá? E o paciente vai precisar ficar lá em repouso pelo menos uns 30 a 40 minutos, né? A gente costumava deixar uma horinha para certificar que está tudo bem antes de liberar esse paciente.
muitos pacientes que vêm realizar biópsia, ele é um eletivo, então é um paciente que vem de casa ou que vem de uma unidade, de internação simples, um exemplo, uma casa de repouso, né. Então, eu tenho que me certificar que está tudo bem antes de liberar ele. Ele chegou bem, a gente tem que tentar ao máximo, por mais que a gente teve um procedimento ali que foi invasivo, a gente tem que tentar ao máximo liberar o paciente tranquilo, tá. Então, a amostra deve ser identificada. Após realização do procedimento, o material coletado vai ser enviado para o laboratório, né? Repor o carrinho e todos os utensílios para que não falte. Então, a gente tem um carrinho específico para biópsia, e aí a gente tem que repor o que foi utilizado, tá? E o médico deve estar paramentado. O procedimento é 100% de técnica estéreo. A enfermagem acompanha o procedimento do começo até o fim. Deve preparar a mesa e estar atento a qualquer tipo de alteração, tá? Que eu coloquei um exemplo aí que inicia sempre com ultrassom, tá? E aí, eh, essa partinha do ultrassom, a gente costuma colocar um preservativo, o gelzinho, né, porque o preservativo é barato e é descartável, né, e um gelzinho para poder fazer aí ultrassom. Ultrassom dá para realizar em diversas regiões aí, também para um diagnóstico mais simples e barato e prático, rápido, né. Aqui eu coloquei, um exame de endoscopia, tá, então vai ser para visualizar aí a parte, gástrica do paciente, ó, tá, ou colonoscopia, que é para mais para a parte, intestinal do paciente, que é inserido pela parte anal, né, do paciente. Aí para o médico conseguir dar um diagnóstico, então o médico vai fazer tudinho, bonitinho, o paciente está sedado, tá gente. Eh, a gente fala: "Deu uma dormidinha", insere lá o tubo bonitinho, tá, vai ter a visualização, o médico retirou as fotos, bateu as fotos, bonitinho que ele precisava, já libera o paciente, tá. O paciente tem um preparo específico, tá, para realização do exame. Eu vou ler aqui para vocês, tem alguns preparos que a gente sempre pede o paciente tem que estar acompanhado, tá, ele não pode estar, sozinho, tá, então ele tem que estar acompanhado certinho, tem que estar em jejum, tá. A gente pede para estar no jejum também de no mínimo 4 horas, sem água, sem nada, tá bom. Se o paciente tem alergia, também a gente tem que, anotar, né. O paciente pode ser o paciente precisa chegar um pouquinho antes, né, para fazer ficha, assinatura de documentação, tudo certinho, tá. E esse material, né, esses materiais utilizados na endoscopia e colonoscopia, eles são todos infectados, né, dentro do centro de materiais de esterilização. Aí que eu coloquei os materiais, para administração e preparo, né, de medicações, tá, ou para atendimento ao paciente mesmo, né. Então, tem aí os tamanhos de gelco, então a gente fala o gelco verdezinho, ele é o 18, né, o 16 é cinza e o 14 é laranja, tá. O 20, que é o mais utilizado, que é o rosa, e o 22, que é o azul. O 24 é o amarelo, tá. E na aula de punção venosa a gente explica sobre cada um deles, como que utiliza tudo, tá. A gente tem aí uma via paciente, tudo bonitinho, calça-luva, sempre montando a bandeja, tá. Aqui a gente tem as complicações que pode acontecer, flebite, extravasamento, infiltração. O que mais a gente tem problema, no caso do uso com traje, é o extravasamento, tá, gente. Então a gente tem que ter uma atenção. Pulsionei a veia do paciente, eu vou salinizar o acesso, como se fosse em jato, sabe, com um pouquinho de pressão, para eu me certificar que tá o acesso está no local correto, que está certinho, tá, que está na veia. Então eu salinizei, está certinho, antes de eu posicionei o paciente, então antes de eu conectar na bomba, eu faço outro teste, né, ou posso fazer, né, dependendo da bomba, eu faço o teste mesmo na bomba. Na bomba vai ter, o soro e vai ter o contraste. A gente coloca o sorinho para a bomba injetar o soro, fez o teste, tá certinho, tá na veia, tá, aí sim a gente conecta, o equipo de contraste para o paciente realizar o exame com contraste, tá. Então eu sempre faço o teste com salinização antes, né, na hora que eu fiz a triagem, que eu posicionei, eu já faço o teste, e antes também de colocar na bomba. Quando é manual, gente, a ingestão manual, né, administro manualmente o contraste, aí é mais tranquilo, né, porque aí eu consigo acompanhar de perto o paciente, né, como eu já falei lá no começo. Agora quando é pela bomba, eu tenho que fazer, né, esses 2 testes, fazendo esses 2 testes, gente, dificilmente dá extravasamento.
tá. Se der extravasamento, a gente tem um protocolo de extravasamento, tá, então a gente vai elevar esse membro, né, do extravasamento, tá, e aí, seguir o protocolo, né, inserir uma bolsinha ali de gelo e acompanhar esse paciente, tá. Então a gente vai fazer o acompanhamento via telefone por 3 dias, para verificar como que tá a região que aconteceu o extravasamento, tá. Outro ponto que é importante, é eu me atentar na hora da punção, verificar se o paciente pode realizar a punção naquele membro específico, tá. Então é um ponto importante. Se o paciente tem uma fístula, se o paciente tem um CA de mama naquela região, né, então, por exemplo, do lado direito eu vou fazer só do lado esquerdo a punção, tá. Me atentar a esses detalhes e, para que nós possamos ter um excelente atendimento. Pessoal, aqui tá as referências bibliográficas, aí dentro do material vocês têm o acesso a esse material didático, vocês têm acesso aos vídeos, assistam quantas vezes forem necessária. Esses vídeos vão estar disponíveis para vocês durante 365 dias, então a partir do dia da compra, você tem basicamente 1 ano para você assistir. Precisei assistir de novo, vai lá, assiste de novo, rever, tá. Eu espero que vocês tenham aprendido, tenham um pouco de noção sobre os setores de imagem. Muito obrigado, professora Karina.